Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E na live de hoje eu vou ensinar, eu e a Mamá vamos ensinar qual é a forma certa de jantar para desinflamar e emagrecer. Né, Mamá? Quem fez um aninho? Quem fez um aninho sexta? Aí, pessoal, ela tá pedindo para vocês colocarem aqui no chat se vocês estão ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloca aí, galera. Coloquem aí, galera. Se a conexão está boa. E se o áudio também tá bom. Oi, amor. Olha lá, olha quantos corações você tá ganhando. Olha quantos coraçõezinhos. É, amor? Ela tá olhando o vovô aqui, por isso que ela tá chorando. Dá tchau, tchau. Tchau, galera. Beijo, dá um beijo. Manda beijo. Dá tchau. Tchau, 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 galera. Ó. E aí, meninas, tudo certo? Participação especial hoje aqui na live. Todas me ouvindo bem? Tô recebendo muitos corações. Ih, peraí. Que eu vou colocar o microfone, que eu acho que vai ficar melhor, que ele não tá colocado aqui, peraí. Aí. Meninas, confirmem aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem agora e se a conexão tá boa. Vamos lá. Que esses dias eu usei o microfone e ele ficou travado. Ficou sem áudio. Tudo certo? Ah, as meninas estão dizendo que sim, que tá tudo certo. Então vamos lá. Toda vez que eu vou fazer uma live, eu sempre avalio aquelas publicações que vocês mais gostam, né? Aqueles vídeos que vocês mais gostam, que vocês mais interagem. E esse vídeo foi um vídeo muito pedido mesmo. Porque eu acho que, se não todos os dias, toda semana eu recebo mensagens de mulheres perguntando assim: ai, Carol, é verdade que jantar comida engorda? Que não pode jantar? Que se comer depois das 6 engorda mais? O que é o melhor para comer durante a noite para desinflamar e emagrecer mais rápido? E quando eu fiz aquele vídeo, quando eu fiz o vídeo desse assunto, eu vi que vocês gostaram muito, que vocês interagiram e que vocês também tinham muitas dúvidas com relação a isso. Então eu falei, não, vou fazer uma live, que daí a live a gente conversa em detalhes e eu consigo explicar tudo bem certinho aqui pra vocês, tá? Muito bem. Essa história de que jantar comida engorda, isso é um mito. Isso não é verdade. Pelo contrário, o melhor jantar que existe para desinflamar e emagrecer mais rápido é uma refeição completa. Aquela refeição que tem todos os nutrientes, muita saciedade e poucas calorias. Porque o que a gente pensa, né? Ai, não, jantar comida engorda. Ah, mas por que engorda? Eu não sei, porque fulaninha lá falou que se a gente comer depois das 6 da tarde, engorda. Primeiro de tudo, nenhum alimento, e isso também serve para os carboidratos, né? Ai, porque comer carboidrato depois das 18 engorda. Gente, o carboidrato, ele não vai ficar mais calórico por conta do horário. Parece que as pessoas têm uma coisa na cabeça que depois que passa, que o ponteiro ali vira para as 18, parece que vem assim, nossa, um carregamento de calorias. E os alimentos acabam ficando muito mais calóricos na cabeça de algumas pessoas. Não, se comer até 17h59 tá tudo bem. A partir das 18, aí já vira um problema. Isso não existe.
Isso não existe. Os alimentos, eles não ficam mais calóricos depois das 18. Independente do horário, se você consumir calorias em excesso, vai engordar. É basicamente isso. E por que que as pessoas falam que comer comida à noite engorda? Sinceramente falando, eu não sei quem foi a alma que inventou isso. E quem inventou isso, olha, precisaria levar umas belas palmadas, porque é uma coisa que implantam na cabeça das mulheres que chega a ser um absurdo. Aí veja, a mulher chega ali às 18 horas, ela fala, não, eu não vou comer porque fulano disse que comer à noite engorda. Só que, obviamente, o jantar, sendo ele uma grande refeição, é claro que vai chegar um momento que vocês vão sentir fome, certo? Aí a mulher não consome uma refeição completa com muitos nutrientes e poucas calorias, sente fome e aí começa o quê? As beliscadas. Aí substitui uma excelente refeição ou por um lanchinho, que as mulheres acham que é super inofensivo. Não, eu não janto, Deus o livre de jantar. Eu só tomo lá um chazinho com umas bolachinhas, água e sal. Ou só com uma manteiguinha e umas torradinhas e uma manteiguinha. Ou só um pãozinho com manteiga. Mas jantar não, Deus o livre guarde. E qual é o grande problema dessa troca, dessa substituição? Ela não faz o menor sentido. Porque como eu já falei há pouco, o jantar, ele é uma grande refeição, assim como no almoço. Então a gente precisa de todos os nutrientes nesse horário, dos carboidratos, da proteína e das fibras, certo? Porque muitos nutrientes, muita saciedade e poucas calorias. Quando a gente faz essa substituição, o que que acontece? A gente substitui um lanche com muitos nutrientes, um jantar com muitos nutrientes, por um lanche que tem poucos nutrientes, que vai te dar pouca saciedade e muita caloria. Por quê? Ninguém na torradinha com manteiga. Porque vai dar fome. Aí meia hora depois, eu vou lá e tomo mais um negocinho. Aí eu vou lá e belisco mais uma. Ou então não faz uma refeição e acaba se atracando no doce. Isso também acontece muito. Porque período da noite é o período onde a gente sente uma maior necessidade do doce. Porque é um período que a gente já está um pouco mais ociosa, então a gente tem mais tempo livre, e é como se fosse uma espécie de recompensa, sabe, pelo dia ruim? Então, eu tive um dia de cão, nossa, eu tive um dia cansativo, eu tive um dia, sei lá, briguei com o meu chefe, discuti com os meus amigos do trabalho, enfim, um dia de cão. O que você quer? Um alimento que traga uma fonte de prazer. Então, aí olha só, as mulheres pensam assim, eu não vou jantar para não engordar. Aí, obviamente, toma só aquele lanchinho, saciedade zero, começa a ficar com fome, o que vai se atracar? No doce. No doce, justamente por essa busca, pela aquela sensação de prazer imediato, e também porque quando a gente tem uma alimentação muito pobre em nutrientes, o nosso corpo, ele é uma máquina inteligente. O que ele vai pedir? Não, essa pessoa aqui, ela comeu pouco. Então, essa mulher, ela precisa de energia. Ele vai pedir o quê? Glicose, porque é a glicose que nos dá energia. E a glicose é o quê? Açúcar. Então, as mulheres, elas trocam, e você vê como a nossa cabeça é uma cabeça complicada. Eu falo muito por mim, porque eu também já estive nesse lugar, né, quando eu tava acima do peso, era exatamente isso que eu fazia. Eu morria de medo de uma refeição, porque dentro da minha cabeça aquilo ia me engordar. Então, eu não fazia aquela refeição. Ia lá e só tomava um negocinho. Só que depois eu começava a sentir fome. E eu sentia muita vontade de comer doce. Aí eu ia lá e me atracava no doce. E achava que tava arrasando. Não, mas assim eu vou emagrecer, porque eu não jantei.
o doce lá dentro da minha cabeça, eu não contabilizava esse doce que eu tava comendo. Eu contabilizava só aquela refeição. Ali pra mim tava ok. Ah, não, essa refeição eu não fiz o jantar, então tá tudo certo. Então olha como a gente pensa, olha como a nossa cabeça, ela joga contra. O tempo todo ela joga contra nós. Muito bem. Então por que eu fiz esse vídeo? Para vocês entenderem que vocês não precisam e não devem ter medo dos alimentos, de uma refeição completa. Por quê? Porque essa refeição completa, ela vai dar muita saciedade, a ponto de você terminar essa refeição e não pensar mais em comida. Ai, eu fiz uma refeição maravilhosa, tô super, hiper, mega saciada. Você acha que eu vou pensar em comer doce? Isso nem vai passar pela minha cabeça. Agora, se eu tiver com fome, eu termino essa refeição já pensando no que eu vou comer depois. Coloca pra mim aqui no chat quem também passa por isso. Quem termina a refeição já pensando no doce que vai comer. E isso é instintivo. É claro que isso vai acontecer. É óbvio, porque o nosso corpo ele precisa de nutrientes e de alguma forma ele vai ter que buscar alguma coisa. Por isso que a maioria das mulheres sentem vontade de comer doce. Porque restringem demais a alimentação. E num horário que é um horário crítico. Ah, Carol, isso não acontece durante o dia? Acontece também. Só que durante o dia a gente tá lá fazendo 1 milhão de coisas. Ó, eu tô vendo que as meninas, ó, eu passo por isso acontece comigo, Quando a gente tá na nossa rotina do dia a dia... Ai, Belmira maravilhosa! Quando a gente tá na nossa rotina, a gente nem percebe. Porque você tá ali, você tá trabalhando, você tá fazendo 1000 coisas. Então você não consegue focar tanto ali no doce e afins. Agora, quando você tá em casa, ociosa, senta na frente da televisão para assistir um filme, uma série, enfim, qualquer coisa, uma novela, aí que ai, nossa, mas... Ai, que vontade de comer um docinho. Aí vai lá, se atraca no doce, ó. Agora, quando a gente está com o estômago cheio, quando a gente está bem saciada, essa vontade, ela reduz assim, ó, drasticamente. Aquela vontade que antes era absurda, ela vai ficar bem menor. Pela saciedade. Tá, Carol, beleza, eu já entendi então que eu tenho que fazer uma refeição completa. Mas como que é essa refeição completa? O que tem que ter no meu prato para realmente ser, né, um jantar ideal para desinflamar e emagrecer? Muito simples. Imaginem lá um prato aqui na frente de vocês, tá? No vídeo até tem lá, quem quiser ver, depois tem a ilustração, que tem, eu coloquei lá no vídeo também, eu não, meu irmão colocou lá no videozinho. Então, ó, vamos pensar que isso daqui, que a gente tem aqui o formato de um prato, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir esse prato em 2 partes, tá? Coloca lá no meio, como se fosse um risco aqui no meio do prato, certo? Metade deste prato, vocês vão preencher com o quê? Fibras. No nosso prato tem que ter muita fibra. Por quê, Carol? Porque a fibra tem duas funções. Controlar os nossos níveis de açúcar no sangue, que eu falo disso, acho que todo santo dia aqui no meu perfil tem vídeo que fala sobre isso, que a gente precisa controlar e evitar os picos glicêmicos, porque isso acelera muito o emagrecimento, tá? E o segundo, saciedade. Não existe saciedade sem as fibras. Então, por que muitas vezes as pessoas acabam exagerando na quantidade, tanto de carboidrato quanto de proteína? Porque elas não consomem fibras nessas refeições. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um mega apetite. Eu sinto muita fome. Se eu não preencher metade do meu prato com muita fibra, qual fibra, Carol? Todas as verduras, vegetais, salada, quanto mais variado for, melhor. Bota lá bastante folha, tomate, cenoura, beterraba, o que vocês mais gostarem, legumes também cozidos, tanto faz. Se eu não tiver isso no meu prato,
eu vou comer uma quantidade absurda de arroz, feijão e carne para matar minha fome. Então, fibras não podem faltar, em hipótese alguma. Ai, Carol, mas eu não gosto. Aí a gente tem que começar a fazer uma escolha. O que é mais importante para vocês nesse momento? É consumir os nutrientes que têm que ser consumidos. E realmente, ó lá, ó, não gosto de verduras. Tá vendo como eu sei? Eu já sei o que vocês vão falar. Eu conheço vocês como a palma da minha mão. Gente, é assim, ó, entendam. Comer legume, fruta e verdura é uma coisa que se chama hábito. É igual tomar água. Mesma coisa, toda vez que eu falo de tomar água aqui, sempre tem várias mensagens. Ai, Carol, mas eu não consigo tomar água. Ai, porque tomar água é difícil. Ai, porque tomar água me dá enjoo. Gente, isso é hábito. Como que a gente constrói? Fazendo. Não é possível que não tenha um tipo de salada ou de legume que você não consiga comer. Lógico, tem alguns que a gente realmente não gosta. Sei lá, no meu caso, o que eu realmente não gosto? Não sei. Eu gosto de tudo. Me ajuda. O que você não gosta de legume? Ó, meu assistente aqui não tá me dando bola. Que me ajuda com exemplo? De um legume que você que não come de jeito nenhum. Ele não come feijão de jeito nenhum, mas vamos pensar num legume. Feijão, chuchu. 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 Ó, olha só, eu não gosto de verduras, mas gosto de comer frutas. Tá, mas espera lá que são coisas diferentes, tá, gente? Ó, Belmira, as minhas refeições são mega coloridas, com salada e legumes, nunca faltam no meu prato. E é verdade, viu, gente? Porque a Belmira é minha aluna, tá? E os pratos dela eu fico assim, babando de tão lindos que são. Ó, a Márcia tá dizendo aqui, ó, cenoura. Então, assim, sempre tem alguma coisa que a gente não desce de jeito nenhum. Tem gente que é jiló, que é quiabo, no caso do meu irmão chuchu, da Márcia cenoura. Mas não é possível que não tenha pelo menos um ou dois que vocês menos desgostem. Esse negócio que normalmente, eu não gosto, não é que não gosta, é que não tem o hábito. E esse é um hábito que a gente precisa adquirir. Nesse momento, precisa de uma variedade absurda? Deixa eu ver. Rabanete. Rabanete é uma coisa que eu não gosto. Ponto. Lembrei aqui. Porque eu acho ele muito ardido. Mas todos os outros eu como. Eu como rúcula, eu como alface, eu como tomate, eu como berinjela, eu como chuchu, eu como cenoura. Então, nesse primeiro momento, quando vocês estão começando a criar um hábito, não precisa ter uma grande variedade. Foquem naqueles que vocês menos desgostem. Não, esse daqui é o que, assim, ó, é o que vai melhor. Foca naqueles. Pelo menos para vocês começarem a criar esse hábito. Para depois, futuramente, vocês começarem a trabalhar a variedade. É isso. Ó, a Renata tá dizendo aqui, ó, eu amo repolho, mas não posso comer porque sinto dor. O repolho, para algumas pessoas, o repolho ele causa muitos gases. Então, esse não é um bom para você consumir. Mas fora esse, tem algum outro? Com certeza deve ter um outro que você não odeie, vamos dizer assim, né? Eu não gosto tanto, mas esse aqui dá para comer. Ponto. Metade do prato tem que ser fonte de fibras. Carol, tem como substituir? Não. Não tem. Quem não come não desinflama e emagrece. Ponto. É isso, tá? Carol, eu não como legume e verdura, mas eu como fruta. Dá também? Não, gente. Tem que ser as duas coisas. Por quê? As frutas, elas são muito mais calóricas do que os legumes ali, enfim, saladas. Elas são muito mais calóricas. Então, tem como a gente comer meio prato de fruta na hora do almoço. E depois mais no café da manhã, mais nos lanches. É muita coisa. Ó, amo caponata, procuro fazer toda semana. Ó, gosto de tudo que são legumes e folhas, até os mais amargos, né? Acredito. Sim, mas isso tudo é o quê? As pessoas, elas nascem gostando disso? Não. É um hábito que elas adquirem
conforme o tempo. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu não gostava de comer legumes. Não é que eu não gostava, eu não tinha o hábito. Eu não comia porque eu não tinha o hábito. Não é que eu não gostava, eu sempre gostei. Mas eu não tinha o hábito de ir lá e colocar no meu prato todo dia. É isso. Então, tem que ter. Quer desinflamar e emagrecer, tem que comer. Ah, Carol, mas eu não como e eu não vou comer. Então, não vai desinflamar e emagrecer. Infelizmente, gente, tem momentos que a gente não consegue ter as duas coisas. Ou é uma coisa, ou é outra. E a gente tem que escolher o que é mais importante para nós nesse momento. Combinado? Beleza. Ok, preenchi lá metade do meu prato lá de legumes, folhas e afins, o que vocês mais gostaram. A outra metade que sobrou, a gente divide em duas partes, certo? Um quarto a gente preenche com uma boa fonte proteica magra. Ó, deixa eu ver na montagem do prato. Os legumes e verduras precisam ser contados nas calorias ou pode comer à vontade? Como muitos legumes e verduras. E à vontade. À vontade. A única coisa que normalmente o ideal é porcionar e não sair da montagem do prato ali, são os carboidratos e as proteínas que têm uma quantidade calórica maior. Legumes é à vontade. Quanto mais comer, melhor. Ai, Carol, mas beterraba tem açúcar. Cenoura tem açúcar. Gente, vocês não vão... Eu tenho certeza absoluta que ninguém vai comer um prato inteiro entupido de beterraba ou entupido de cenoura. Eu duvido. Você vai lá e vai pegar uma porçãozinha, certo? Isso daí não é responsável por fazer ninguém engordar. É só se você comer quilos. Quilos e quilos. E esses legumes e vegetais e afins, eles têm uma quantidade muito grande de fibras. Então é muito mais benefício do que qualquer outra coisa. Tanto que eu não falo em questão de calorias com as minhas alunas. A gente não conta caloria de nada. Elas só aprendem as proporções. E é isso que faz elas emagrecerem. São as combinações e as proporções. Beleza? Muito bom. Quais são essas proteínas? Ah, olha que legal, Belmira. Eu aprendi a fazer conservas caseiras de pepino, cebola roxa, pimentões assados. Ai, que delícia! Faço conserva desses alimentos só com sal, água e vinagre de cidra. Fica ótimo e dura muito no frigorífico. Olha que legal. Você viu como a gente vai trazendo estratégias novas? É isso, tá? Muito bem. Aí nesse 1/4 lá que a gente vai colocar as proteínas. Que proteínas, Carol? Sempre as proteínas mais magras, né, gente? Então, evitar fritura, evitar aquelas carnes muito gordurosas. Por exemplo, eu quero comer picanha com aquela gordura aparente todo dia. Dá certo? Não dá. Tem que ser os cortes mais magros. Então, patinho, coxão mole, um acém, né? O patinho e o coxão mole dá pra fazer carne moída, são as melhores opções. Frango, peixe, ovo. Ai, Carol, eu não como proteína de origem animal. Proteínas vegetais, grão de bico, soja, lentilha, ervilha, são excelentes opções. Tofu também é uma excelente opção. Beleza, proteína preenchida, vai sobrar 1/4zinho lá, certo? Da metade, porque metade a gente já preencheu com saladas e legumes e afins. A gente já preencheu 1/4 com a proteína e 1/4 que sobra é os carboidratos. Ai, Carol, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, comer carboidrato à noite engorda. Gente, o carboidrato, ele não fica mais calórico depois das 18 horas. A quantidade calórica é a mesma. 1 grama, 4 quilocalorias. É isso. É isso. Ó, o pepino e a cebola roxa ficam muito bons. Crocantes. Ai, que delícia. Nossa, deve ficar muito bom. Vou testar, viu, Belmira? Obrigada pela dica. Se misturar todas as comidas no prato, é a mesma coisa quando quem não gosta de algum item... Eu não entendi a sua pergunta. Não entendi, gente. Não entendi mesmo. Certo? Então, tem que ter o carboidrato. Porque o carboidrato é um macronutriente importante. Ele que nos dá energia, ele também ajuda em em todo o nosso metabolismo, tudo. Gente, Deus não fez as coisas, cada nutriente, para ser excluído.
Se existe aquilo, alguma função tem. Ah, Carol, qual carboidrato que eu vou comer? Qualquer um. Arroz com feijão, batata doce, inhame, batata salsa, mandioca. São excelentes fontes de carboidrato. E aí, quanto mais variado for, melhor. Um dia come arroz e feijão, outro dia come macarrãozinho. Hoje eu comi macarrão na hora do almoço. Ontem eu comi macarrão na hora da janta. E vou comer macarrão hoje à noite também. Só que eu vou comer um prato cheio de macarrão, só macarrão? Não. Eu fiz exatamente... Gente, entendam. O que eu ensino vocês aqui e o que eu ensino as minhas alunas lá no Power Day é exatamente o que eu aplico na minha vida. Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. Os meus pratos são exatamente iguais. Tanto que de vez em quando eu posto aqui. Eu só não posto mais porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho muito saco de ficar toda hora fotografando o que eu vou comer. Mas é assim, quando eu posto, é aquele pratão, aquele mundaréu. Até deixa eu ver aqui. Eu não sei se dá pra colocar a foto aqui do meu prato quando eu fiz esses dias. Só pra vocês verem. Peraí, deixa eu ver se vai dar certo o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Deixa-me ver. Se eu consigo. Aqui, ó. Ah, que legal. Deu certo. Ó, esse prato aqui, que vocês estão vendo na foto, foi um prato que eu fiz lá quando eu estava em Brasília. Esse não foi do jantar, tá? Foi do almoço. Mas o prato do jantar é exatamente igual a esse. Olha a quantidade de legumes e verduras que tem nesse prato. Até um pouco mais da metade, olha ali, ó. Tem rúcula, tem berinjela, eu coloquei até um pouco de grão de bico ali também. Alface, sei lá, pimentinha tem também. Aí, ó, 1/4 eu preenchi com peixe, isso daí é peixe tilápia que tinha. E a última parte, arroz. Ah, como que você vai comer à noite, Carol? Exatamente assim. Isso, detalhe, tá? Esse prato aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu tava fora, eu estava em viagem. Então não tava nem na minha casa. Ah, mas em casa é fácil, né? Não, eu tava fora. Só que, quando a gente sabe os nutrientes que tem que consumir em cada refeição, independente de onde a gente esteja, a gente consegue fazer o prato. Então, no meu almoço, eu já sei os nutrientes que não podem faltar, que é exatamente o que eu ensino lá para as minhas alunas. Então, eu sei que tem que ter essa quantidade de fibra. Ai, Carol, mas você tá em viagem. Não interessa. Eu vou comer fibra do mesmo jeito. Eu vou comer proteína do mesmo jeito. Eu vou comer carboidrato do mesmo jeito. Não é porque eu estou fora da minha casa que eu não vou seguir a minha rotina alimentar. Ó, a Belmira tá dizendo aqui, ó. É fácil em casa e fora também. Por quê? A gente precisa do quê? De saber os nutrientes que a gente precisa consumir. É basicamente isso. É basicamente, seja no almoço, seja no jantar. E quando as pessoas me olham, elas têm aquela ideia, né? Nossa, não deve comer nada. Nossa, deve comer super pouco. Dá uma olhada no tamanho do meu prato. Esse prato aqui que eu fiz, sem mentira, eu fiquei saciada. Eu acho que esse dia rolou o almoço, que 1h? Acho que era 12:30, mais ou menos. Eu fiquei extremamente saciada até 6h da tarde, que foi quando eles liberaram pro lanche. Desde meio-dia. Vocês acham que eu senti vontade de comer alguma coisa fora isso? Eu nem me lembrei da comida, só fiquei tomando minha água e boa. Porque eu estava extremamente saciada. É isso. Ó, uma boa dica que eu faço, compra aqueles pacotes de seletas de legumes ou sopão. Esse sopão eu não sei qual que é, mas esse pacotão que ela falou de seleta de legumes, normalmente ele é um pacote assim que ele não vem nada. Ele só vem os legumes branqueados e são congelados. Então, esses sim são uma ótima opção. Esse sopão eu não sei se é um mix de legumes, como é que é. Esse eu já não sei dizer. Ó,
Eu sei o que aprendi com a Nutri Carol e aplico todo santo dia, já faz parte da rotina. Cuidar da minha saúde é mega importante. E é isso, gente. É isso. Então, vocês conseguem entender o quanto essa refeição é importante? Aí vocês imaginem, vocês vão fazer um pratão desse no jantar. Vocês vão ficar até a hora de dormir extremamente bem saciadas. Vocês acham que vocês vão pensar em beliscar, em comer doce? Não vai. Eu, depois que eu janto, eu nem me lembro de comida. Quem dirá de, sei lá, abrir geladeira, fazer... Nunca. Por quê? Combinação de nutrientes. E vocês estão vendo isso tudo aqui, esse prato gigantesco? Muitos nutrientes, muita saciedade e poucas calorias. Então vocês não têm que ter medo de jantar. Vocês têm que saber consumir os nutrientes certos. A Belmira tá aqui, ela é minha aluna. Pergunta se eu ensino alguma coisa diferente lá pra elas no programa fechado. É isso aqui. E é isso que vocês têm que fazer. Exatamente dessa forma aqui. Ah, mix de legumes para sopa. Ai, deve ser ótimo. Deve ser bem prático, né? Que já tem tudo picadinho ali. Mingau de aveia é uma boa opção de jantar? Gente, é o que eu acabei de falar. Mingau de aveia é uma refeição completa? Não. Mingau de aveia, ele pode ser um lanche. E eu nem gosto muito de colocar como lanche. Porque é muito carboidrato, pouca proteína e pouca saciedade. Eu não gosto nem para lanche de mingau de aveia, a não ser que tenha misturado um whey protein junto. Aí até vai lá. Mas só o mingau de aveia, não. Lembra, gente, o jantar é uma refeição completa. É isso aqui que vocês têm que comer no jantar. Não é lanche, não é shake, não é só whey protein, não é mingau, não é nada. É isso aqui. Isso aqui, nesse formato, com todos esses nutrientes. Mingau de aveia não vai dar a saciedade que vocês precisam, não vai ter os nutrientes que vocês precisam, não vai funcionar. É isso aqui, beleza? Ó, tudo que a Carol explica aqui é exatamente o que explica no grupo fechado com as suas alunas. Gente, porque é o que funciona. Eu não vou ensinar uma coisa pra vocês aqui e uma coisa diferente para as minhas alunas. Ou, por exemplo, não, vou falar uma coisa lá no meu Instagram, mas aí eu faço diferente. Não. Aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro. Eu ensino o que funciona. Por isso que as minhas seguidoras têm tanto resultado. Mesmo as que não têm condição de entrar no programa Power D, só de seguir as estratégias, elas já têm resultado. Por quê? Porque são as estratégias que eu aplico, funciona, que dão certo. Beleza? E assim, ó, é toda vez que eu posto alguma coisa, o prato assim, assim, assim. Aí pergunto, Carol, mas dá pra substituir por um suco? Mas um shake funcionaria da mesma forma? Não. Não, já vou responder pra todas. Jantar completo é isso. Ninguém substitui um almoço por mingau. Ninguém substitui um almoço por um shake. É refeição completa. Jantar também é refeição completa, tá? Você monta o prato certo, aí você mistura todos os itens, é a mesma coisa? Sim, você monta o prato e depois vai comendo tudo ao mesmo tempo. Eu não entendi se é muito bem isso que você tá perguntando. Carol, se a pessoa tiver diabetes tipo 2, pode fazer desse jeito que você tá falando? Não só pode, como deve. Diabéticos, independente se é tipo 1 ou tipo 2, tem a obrigação de fazer um prato como esse. Porque diabético não pode, primeiro, excluir totalmente o carboidrato da refeição e não pode nem pensar em fazer uma refeição sem proteína e sem fibra. Porque são esses nutrientes que controlam os picos glicêmicos, que fazem o controle da glicose, tá? Então não só pode, como deve. Beleza? Eu sou aluna da Carol e mudei minha vida completamente. Saí de um quadro depressivo por conta de uma candidíase de repetição por mais de 2 anos e ainda emagreci. Ai, meu Deus! Maravilhosa! Eu até postei o depoimento dela hoje. Meu Deus, é perfeita. Ó, comer só salada e proteína ajuda no processo. Gente, eu vou repetir pela última vez. Esse prato aqui que eu estou ensinando tem ou não tem carboidrato? Tem carboidrato, não tem?
Eu não falei que esse tem que ser o prato do jantar? Então tem que consumir carboidrato todos os dias. Desse jeito aqui que eu estou ensinando. Não é 100, não é menos e não é mais. É assim, tá? Nossa, que coisa. Peraí que eu vou até printar esses depoimentos maravilhosos aqui. Peraí. Olha que legal a Elaine. Só seguindo ela, eu saí do manequim 52 pro 44 em 3 meses. E ela acabou de falar que ela... Opa, ela falou assim, que ela janta assim e que ela fica muito saciada. É isso. Essas lives são formidáveis. Eu já estava com saudade de assistir as lives da Carol. É verdade, Belmira, você estava sumida nas lives. Realmente, dona moça. Que bom que você está aqui. Ai, meu Deus. Parabéns, meninas. Parabéns por esses depoimentos maravilhosos. Então, assim, ó. Ensinar eu ensino. Aí, ó, tem 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas, tipo a Elaine, que vai lá, pega tudo que tá aqui, aplica e sai do manequim 52 pro 44. Das minhas alunas eu nem vou falar, tá? Porque as minhas alunas têm acesso à metodologia completa. Então elas, né, são um caso à parte. Mas eu tô falando das seguidoras, tá? E tem as outras que ficam batendo em cima, martelando em cima de coisa que não funciona. Eu ensino uma coisa, faz outra totalmente diferente. Aí não adianta reclamar que o resultado não vem. Toda vez que eu faço live, sempre tem as meninas que vêm aqui dar seus depoimentos. Então, o que vocês precisam fazer? Pegar tudo que vocês aprendem aqui e colocar em prática. Beleza? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. Vou precisar finalizar aqui. Mas, ó, essa semana teremos mais live. Não sei que dia que vai ser ainda, mas estarei aqui. E, ó, apliquem esse jantar para vocês terem resultados assim como das minhas alunas e das seguidoras que estão aplicando tudo aqui, estão tendo resultados maravilhosos, tá bom? Beijos!